Conheçam as marcas que apoiam o automobilismo maranhense. Mais RPM é um oferecimento de Grupo Original Autos, Speed Rap Garage e Oficinas Milênio. Vou contar para vocês uma história daqui de São Luís Maranhão, bem bacana, que aconteceu em 1914, que foi a primeira multa de São Luís. E foi por alta velocidade. Vocês querem saber como é que aconteceu? Primeira coisa, vou falar aonde aconteceu. Aconteceu na Rua Rio Branco. Para quem não conhece a Rua Rio Branco, é ali pela Deodoro, termina na Praça Gonçalves Dias, né? Eu acho que algumas pessoas sabem, outras não sabem. Na época era de paralelepípedo, como vocês estão vendo aí, e naquela época era desse jeito. Galera, a multa foi por alta velocidade, vocês acreditam? Então em 1914 já tinha galera afundando o pé aqui em São Luís, né? Então a galera daqui a gente já sabe que gosta, por isso que o Mais RPM é tão visto, por isso que esse quadro também tá bombando tanto. Mas enfim, então eu fui pesquisar, né? Qual era a quilometragem da época, por que essa pessoa já pegou essa multa e por quê, e quanto que é que os carros andavam, né? Porque 1914 pegar uma multa por alta velocidade, qual era a velocidade permitida? Então é o seguinte, cara, a velocidade permitida na época era 12 km por hora. Então assim, 12 km por hora também tá chegando aí quase perto das nossas barreiras eletrônicas aí, né? De 30. Mas 12 também é brincadeira. Mas os carros da época também não davam isso tudo, né? Um carro da época, para vocês terem uma ideia, era o modelo T, né? Que todo mundo conhece, que é o modelo da Ford mais conhecido, que era um carro de 20 cavalos que chegava a 75, mas também 75 km por hora já é uma velocidade bem alta, principalmente para as vias que a gente tinha na época, né? Então, essa pessoa, né, desceu ali a Rio Branco a toda e pegou uma multa por alta velocidade. Por incrível que pareça. A gente vai falar de um novo esporte que vem surgindo, que antigamente era uma brincadeira de criança, né? Quem aí nunca jogou um Gran Turismo, né? Eu que sou um pouquinho mais antigo, né, jogou até o Fórmula 1 lá do PlayStation 1, enfim. Hoje o negócio se tornou sério, inclusive tem equipes de Fórmula 1, pilotos investindo alto nessa modalidade que explodiu durante a pandemia, claro, o pessoal dentro de casa. E hoje você pode comprar um equipamento que antes só os pilotos de Fórmula 1 tinham à disposição para jogar em casa. Hoje já é mais acessível, claro, né? Ter um cockpit, um volante. Então a gente vai conhecer porque tem uma equipe maranhense mandando muito bem no Brasil afora. Então se liga que a Fran foi lá entrevistar. Então acompanha aí com a Fran, se liga na matéria. O automobilismo virtual é uma modalidade que junta a paixão pelo esporte automobilístico e o mundo dos games. E hoje eu estou aqui com o Thiago Reis, que é engenheiro mecânico e piloto dessa modalidade. Ele vai contar pra gente tudo o que acontece nesse mundo. Inclusive, o Thiago, né, ele criou uma equipe de pilotos dessa modalidade. Fala um pouquinho pra gente como foi que você começou a participar desse tipo de modalidade, há quanto tempo faz, como foi que surgiu essa paixão? Então, essa paixão já vem desde pequeno, né? Eu sempre gostei muito de carro, de corrida, né? Eu sempre fui aficionado pelo esporte automotor, né? Eu sempre brinco com os amigos que, como o brasileiro gosta de futebol,
eu gosto do esporte a motor, né? Então eu sempre persegui o esporte como pilar básico aí da paixão. E em 2009 para 2010 eu comecei a pesquisar mais sobre competições online, né? Nessa época, equipamentos para você competir online era muito escasso ainda no Brasil, não tinha revenda autorizada, etc. E era obrigado a você importar o material. E aí, dada uma janela de oportunidade, eu consegui o meu primeiro equipamento para simulação virtual, né? E ainda em 2010 eu consegui entrar numa competição a nível nacional, né? É uma competição que ela é aberta para todo e qualquer piloto que queira participar realmente de uma competição sem limite de idade, de condição, de equipamento, etc. Então basta você se inscrever, você entra e você compete como se fosse uma categoria, né, real. E nessa ocasião ainda, nesse ano ainda de 2010, eu fundei a SLZ Motorsports, né? Foi fundada por mim e pelo Pedro Pierre, né, que é um colega de engenharia mecânica, né? E aí nós criamos a SLZ e participamos dos campeonatos de 2010, 2011, trouxemos algumas medalhas aí, né, tímidas para casa. A melhor parte. A melhor parte, o sabor da vitória tem um gostinho realmente diferenciado. E aí a equipe cresceu, né, amadureceu, e aí a gente começou a perceber que existia um nicho aqui localmente, né, um nicho de curiosos pelo esporte virtual, né, digamos assim, pelo esporte eletrônico. E aí a SLZ ela se tornou meio que uma equipe de amparo para essa turma que iniciante. Uma porta de entrada. Exatamente, uma porta de entrada. Então, assim, porque nesse meio, nesse cenário, você requer um equipamento, você requer conhecimento de montar o equipamento tanto do computador mesmo, como de você selecionar o equipamento que você vai correr, né? Então muita gente aspira a isso, mas muita gente não entende, né? Não sabe nem para onde é que vai a coisa. E aí a SLZ ela se tornou esse berço de amparo para esses pilotos iniciais, né? Então, pelo menos eu posso citar aí que entre 2011 e 2014 nós formamos aí alguns pilotos, né? E engajamos esses pilotos no cenário nacional, né? E o que eu achei mais lindo na SLZ é que, inclusive, as cores do carro virtual onde ele compete tem as bandeiras, tem a cor da nossa bandeira, né? Que é lindo. Isso só reforça a sua paixão pelo Maranhão, né? Com certeza. A ideia era dar representatividade mesmo para o Maranhão e ser uma equipe localmente competindo nacionalmente. E você começou a participar de campeonatos no mundo virtual. E fora daqui também, no mundo real, você também é piloto ou só no mundo virtual? Como é que funciona isso? Certo. No mundo real, você exige ter uma quantia financeira para poder participar dos campeonatos, né? Quer investimentos maiores, Isso. Então, assim, é uma praça mais cara, né? O automobilismo virtual, você investe um valor fixo e o seu valor fica ali, né? Você consegue perpetuar muito o seu investimento ao longo dos anos, né? Eu nunca competi profissionalmente, sempre tive vontade, mas não tive oportunidade. Então, quando eu me encontrei no automobilismo virtual e vendo que o AV, que a gente chama de AV, a gente abrevia, vendo que o AV oportunizava essa simulação do que é real, ou seja, você participa de campeonatos com regulamento, com taxa de inscrição, com patrocinadores, né, com briefing de pilotos, com administração de corrida entre a equipe. Então, quando eu percebi que isso me trazia muito do gosto do real, eu não aticei mais a oportunidade para o real mesmo, né? Então, eu acho que foi uma condição mesmo de oportunidade, né? Sobre essa modalidade, né? Vocês participam de campeonatos e tudo. As regras são as mesmas que existem no mundo real, do mundo virtual para o mundo real? Como é que funciona essa modalidade? Sim, as regras, elas, assim, em boa parte funcionam para o automobilismo virtual, sendo que a gente tem algumas diferenciações, né? Então, por exemplo, como a gente não está presencialmente, a gente carece das forças físicas na sua plenitude, então a gente requer alguns cuidados no automobilismo virtual, né? E esses cuidados, eles vão se manifestar na pista, né? Então você tem muito mais cuidado na hora de você dividir uma curva com o piloto, né? No real, por exemplo, você assume mais o porta com porta, você divide ali o carro, né? No virtual, às vezes, o virtual ele não assume muito isso. Se você exagerar no porta com porta, você pode tirar um piloto da prova, né? Então, o piloto virtual ele tem meio que um código de ética,
né, que está escrito no regulamento e você é bem respeitado a risco, não existe ninguém que tenta burlar esse sistema por ser mundo virtual? Sim, sim. Alguém que tenta fazer uma gambiarra ali para sair bem na sim, prova? como no real, como a gente encontra coisas assim no real, tem uns espertinhos, e né? a gente encontra também no virtual. Mas normalmente as ligas no qual a SLZ participa, né, são ligas bem sérias, né? Então as ligas, pelo menos, elas têm todo o cuidado de puxar a telemetria do carro. Sim. Então, quando a liga ela tem disponível a telemetria do carro, ela consegue ver se o piloto ele burlou alguma coisa, ele burlou alguma regra, ele burlou alguma performance no carro. E existe alguma punição? Não participa mais da corrida? Sim. Alguma punição para isso? Existem punições leves, médias e pesadas, né? Existem até banimentos, caso o piloto, ele realmente, por exemplo, o piloto que ele é recorrente em uma prática ruim na prova, se ele somar pontos na carteira, ele consegue, acaba sendo banido, ele acaba sendo mais. Se é banido do campeonato, pode ser banido da liga e por aí vai. Já existiu de alguém colocar um outro piloto para, por exemplo, você colocar algum amigo seu para correr no seu lugar? Já aconteceu e se passando por você? Sim, posição. Sim, no cenário virtual já aconteceu isso, né? A gente já teve casos de pilotos que trocaram de lugar, colocaram pilotos mais talentosos, né, para correr, ou muitas vezes você não quer perder a etapa, né, e aí você põe ali o piloto no lugar. Mas acaba que você acaba desconfiando pelo estilo de pilotagem daquele piloto. Porque no meio do campeonato você acaba conhecendo bem os adversários. Né? Exatamente. Cada um tem a sua técnica, exatamente. Seu jeitinho. Tem um tempo de volta, você sabe quando o piloto é rápido ou quando não é. Então se você tem um piloto mediano e esse piloto mediano de um dia para a noite ele começa a virar um temporal, então você já começa a perceber. Piloto, eu acredito que esse piloto também acaba perdendo credibilidade com a equipe, com certeza. Né? E sai do jogo cenário. Sujo, né? Isso, e sai do cenário. Então assim, nesse âmbito, existe um cuidado dos próprios pilotos zelarem pela sua reputação. Sim. Porque uma vez que você queima a sua reputação, você não consegue mais ser inserido no cenário virtual. Pelo visto, essa modalidade, ele segue a risco essas regras, sim, né? Isso é muito bom. Sim. E agora vamos falar do seu tempo de treino, como é que você... Vamos lá. Quanto tempo você treina por dia antes das competições? Fala um pouquinho pra gente. Bom, as competições, normalmente elas seguem um calendário de 15 dias. Né? Então é um calendário bem cadenciado, até respeitando também o calendário das grandes corridas, das grandes competições que a gente conhece, né? Por exemplo, a Fórmula 1, você tem normalmente as competições a cada 15 dias, né? Com alguns intervalos. Assim é no virtual também, a gente respeita aí um calendário, até porque todo mundo trabalha, tem suas ocupações, etc. Então você dá um espaço maior para treinar. Normalmente, antes de cada competição, eu treino aí em média de 4 horas a 5 horas, né? Normalmente um dia de treino é 1 hora que eu separo. Até porque tem as responsabilidades da vida. Esse momento de treino é o momento que você se desconecta do mundo e fica aqui para relaxar, para focar ali no seu treino. Esquece todos os problemas lá fora. Sim. Até porque o treino exige muita concentração. Né? Você precisa ter o melhor tempo da prova para você se classificar, para você ganhar a prova. Então, muitas vezes, tem o gostinho do relaxamento, porque você está numa competição real, você está se achando e se fazendo piloto. E dá né? para sentir, né? Eu sentei ali por alguns instantes, eu pude ver que o volante, a gente sente a pressão, né? De acordo com a pista, a gente vai sentindo aquele movimento, sente na mão, sente no braço, é incrível, é muito bom. Né? Eu imagino que você deve passar horas aí para relaxar fora dos campeonatos, né? Sim, com certeza, com certeza. Ao final de uma prova, por exemplo, normalmente as provas elas têm duração de 60 minutos. Então, quando a gente termina uma prova, a gente termina suado. Cansado, então, né? mesmo com o ar-condicionado ligado, mesmo com muitas vezes o ventilador em cima, né? Exige força. De acordo com a pista, vai... Isso. E esse equipamento aqui que eu utilizo, ele promove 8 Nm de força, né? Entre 6 a 8, né? Então, isso é muita força na hora de você fazer uma curva a 240 km por hora, por exemplo. Então, a ideia do equipamento é simular, é trazer o máximo de realidade possível para dentro do cockpit, né? Thiago, a gente adorou conhecer o seu espaço, é realmente muito incrível. Dá para sentir... Nossa, eu não tenho palavras para explicar o que eu senti aqui nesses poucos instantes. Mas muito obrigada por nos receber aqui na sua casa, tá bom? Mostrar um pouquinho desse seu mundo pra gente.